A gente vai começar com uma pergunta que foi feita para o Alberto. Então, eu vou ler a pergunta e a gente discute em seguida, ok? A primeira delas, a experiência de quase-morte, EQM, que é uma das apresentações possíveis de uma experiência espiritual que eu me referi durante a fala, ocorre com mais frequência em pessoas que têm a espiritualidade melhor trabalhada. Isso é possível de ser afirmado? Bom, eu confesso que eu nunca li nenhuma referência que pontuasse essa afirmativa. A gente tem que sempre lembrar que a experiência espiritual, esse tipo de contexto, essas vivências, elas acontecem com um propósito para aquele espírito, para aquele indivíduo que a vivencia. E que a partir dela tende a tomar e recebe nela uma oportunidade de tomar visões diferentes de vida, de alterar posturas e de mudar atitudes. Certo? Uma outra pergunta que também veio, não é tênue a linha entre a experiência de quase-morte com algum surto ou situação semelhante, diz respeito àquela temática do diagnóstico diferencial entre as experiências espirituais com conteúdos patológicos ou não, diante dos transtornos mentais. O Alejandro falou isso bem ontem na fala dele, a gente tentou pontuar também aqui durante a fala. Essa linha, pessoal, a gente às vezes tenta estabelecer critérios que diferenciem uma coisa da outra, critérios que direcionem o seu pensamento em relação a uma para a outra, mas nem sempre isso vai ser tão simples. Existe um artigo muito interessante, publicado pelo Alexander Moreira, o Alejandro também falou dele ontem. Ele busca elencar 9 proposituras que vão orientar o nosso raciocínio, o nosso pensamento, diante de uma situação de difícil diagnóstico. Então, a ausência ou a presença de sofrimento, a interpretação pelos seres que vivenciam isso ao seu redor, o propósito da experiência em si. Então, a linha, de fato, ela é tênue, mas muitas vezes esses argumentos eles tendem a nortear o nosso raciocínio de interpretação. Sobretudo, uma coisa é sempre importante de ser pontuada: a interpretação do sujeito que avalia a experiência do outro é necessária ser construída sobre a base do sistema de crenças daquele que está vivenciando. Então, não é com a minha interpretação, que vem de acordo com a minha cultura, com a minha criação, com o meu próprio sistema de valores, que eu vou interpretá-la. É necessário conhecer aquele que está vivenciando aquilo e, a partir da composição da sua essência, poder fazer algum juízo em cima daquela interpretação. Ok? Só para complementar a informação do Alberto, quem tiver interesse, o Dr. Pim Van Lommel, na revista The Lancet, em 2001, publicou um artigo sobre experiência de quase-morte, em que ele fez um trabalho prospectivo, ou seja, em vez de ele pegar quem já tinha passado pela experiência, ele, como cardiologista, atuava em UTIs e ele começou a estudar para frente. E aí ele pôde controlar algumas variáveis: tempo de parada, medicação que foi utilizada, tempo de reanimação, e nenhum desses fatores influenciou na incidência da experiência de quase-morte. Mas se você for fazer um estudo, eu tive a oportunidade de ler bastante sobre esse assunto quando eu escrevi o Reencarnação como Lei Biológica, você vai perceber que um dos fatores determinantes para o aumento da incidência da EQM é a idade. O índice de experiência de quase-morte pelo Dr. Melvin Morse, por exemplo, que é pediatra, beira 74%. E o índice de experiências em pacientes, como no caso do Dr. Pim Van Lommel, que são pacientes mais idosos, gira em torno de 18% a 20%. Então, quando você começa a ver a média de idade das amostras, você percebe que quanto mais jovem, maior a chance de você ter uma EQM. Quanto mais idoso, menor a chance. Então, talvez essa seja o único fator determinante. Os outros todos foram afastados pelo Pim Van Lommel. Agora, uma questão para o Amaury. Obrigado pela pergunta. Uma pergunta prática. Vou ler a pergunta. Há algum livro ou filme que te marcou sobre o assunto da sua palestra que você recomendaria? Bom, estava conversando com o Décio aqui sobre filmes, né? Eu citei o Pat Adams, O Amor é Contagioso. Ele é bastante teatral na sua maneira de lidar com os pacientes, bastante irreverente, mas é uma visão muito importante, muito humana, de um encontro do paciente com o terapeuta, seja ele quem for, né? Então esse é um dos filmes. Outro filme que é o Golpe do Destino. Eu lembrava do filme e não lembrava do nome.
que na verdade é um cirurgião que satiriza, tem uma certa disputa com outro colega que tem um jeito, tem uma forma mais humana de abordar seus pacientes, e ele acaba ficando doente, parece que com câncer de laringe, e aí ele vai pedir para exatamente esse colega cuidar dele, né? Eu não vou contar o final, tá? O livro, esse livro que eu comentei do Harold Kenney, é fantástico, ele é fininho, é fácil de ler, é embasado cientificamente, tem disponível na internet. Acabei de receber a informação dos meus mentores. É muito importante que a gente leve esse livro, essas informações até a universidade. O livro do Décio tem uma postura muito humana também, o Ser Médico, Ser Humano, sobre a abordagem do paciente. Na minha modesta e vasta experiência, né, é o que eu posso recomendar. Acho que o Décio deve ter mais uma dúzia de... Agora, Marcelo. Então, pessoal, eu recebi 2 perguntas. A primeira eu já estava esperando por ela. Até fiquei em dúvida se deveria discutir durante a apresentação ou não. É assim, na cremação, como é a visão espírita? Existe algum tempo que a gente deva esperar? Como eu citei, cada reencarnação e cada desencarnação são diferentes. Não existe nenhuma exatamente igual à outra. Em média, pelo que eu consegui estudar e pelo que eu consegui entender, em média, a maioria, o desligamento é completo com 24, 48 horas. E me parece que tem uma orientação do próprio Chico Xavier, se não me falha a memória, de que se aguarde 72 horas. Existem extremos de muitos tempos e existem extremos de segundos de desligar. A cremação talvez seja uma necessidade da nossa sociedade. Então a gente não a vê com maus olhos, mas sempre que possível aguardar esse tempo é uma orientação que tem sido vinculada no meio espírita. Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso, algum tempo diferente. Então, assim, a visão espírita é de que é um método válido, tomando-se o cuidado de aguardar algumas horas. Eu não tenho nenhuma experiência familiar de ter acontecido a cremação próximo, por enquanto, mas eu ouvi dizer que mesmo os lugares que fazem cremação, algumas vezes tem um teatrinho, aí o corpo fica lá guardado e é feita a cremação já com um tempo mais longo. Eu não sei se já segue esse ritual, eu não sei bem por quê. A segunda pergunta que me fizeram foi muito bem colocado também, do livro Voltei, em que o Jacó descreve uma angústia, uma dificuldade, os membros inferiores ficaram frios, tensos, sentia dor no peito, apneia. Eu também estudei esse assunto e pensei muito sobre isso antes de vir aqui falar. O Allan Kardec, a doutora Marlene, o Chico Xavier são bem claros. O desligamento da alma e do corpo é indolor. A doença que leva a esse desligamento pode causar sofrimento. Como foi mencionado pelas pessoas que falaram antes de mim, a dor é uma necessidade para a evolução do nosso espírito. Às vezes a gente encara a dor como uma coisa muito ruim. Mas o próprio Allan Kardec compara as dificuldades que a gente passa com a situação do nosso filho que a gente tira. Bom, para o Allan Kardec era nas manhãs frias que levava para a escola. Também é uma forma de sofrimento, mas é um sofrimento que vai fazer bem a alma da criança ser educada. Às vezes os pais ficam com pena de acordar os filhos cedo para chegar às 7 horas na escola, mas eles fazem isso sabendo que é bom para aquele filho, porque ele vai ser educado e a educação vai abrir muitas portas para a vida dele. E assim Deus nos vê como filhos, e a dor e o sofrimento que a gente passa também são situações educacionais para a nossa evolução. Então, é isso que eu tenho para dizer. A doença muitas vezes causa dor, a morte em si, como desligamento corpo-alma, naquele momento não há mais dor. A gente confunde muito dor e sofrimento, né?
Sofrimento, a dor pode vir sem sofrimento. E o sofrimento pode vir sem dor. Então, o momento do desencarne, a gente tem, citando EQM também, tem alguns episódios de EQM negativa, que geralmente as EQM a sensação é boa, é uma sensação de bem-estar. A maioria dos pacientes que têm episódios de EQM descrevem assim, mas tem EQMs negativas, geralmente tentativa de suicídio. Né? Então, isso que o Marcelo falou é importante. O momento do desencarne, o estado mental e emocional da pessoa determina muito o grau de sofrimento no processo. Mas não tem dor, né? Pode ter sofrimento. É uma pergunta aqui, que é uma pergunta que eu considero difícil, complexa, polêmica, mas importante, né? Sobre a doação de órgãos. Qual a posição da AME sobre a transplante de órgãos? Eu não sei se eu posso falar em nome da AME, mas o nosso presidente está aqui, se eu falar bobagem, ele me taca um papelzinho na cabeça. Né? Primeira coisa é assim, a doação é um ato de amor. É mesmo, desde que seja uma doação e não uma apropriação. Quer dizer, você ser um doador sem que você esteja doando, não é uma doação. Então é muito importante que aquele que vai doar, ele tenha se manifestado de maneira a querer fazer isso. Quando apareceu aquela ideia de todos os brasileiros serem doadores compulsórios, o Chico e a doutora Marlene foram veementemente contra. Houve até uma crítica muito grande contra o Chico na época por causa da posição que ele tomou. Mas era isso mesmo, quer dizer, se eu não quisesse ser doador, eu tinha que ir lá no cartório para dizer que eu não queria. Está errado, é o contrário. Então eu tenho que me manifestar de maneira muito clara para que a minha família saiba que eu realmente quero doar. E a doação, ela funciona como doação de qualquer outro tecido. Você vai doar sangue, você tem que ir lá e vão enfiar um agulhão no seu braço, depois você vai ficar tonto, você vai ter uma série de desconfortos. E por que você está indo lá? Porque você acha que isso é importante, porque você está querendo fazer a doação. Então, na medida em que isso se dê dessa maneira, ela é desejável e recomendável. É que a gente sabe de muitos casos em que o órgão doado, ele acaba atraindo o espírito desencarnado, ele acaba virando o obsessor do receptor. Porque ele não queria que dessem o coração dele, ou a córnea dele, ou seja lá o que for. Né? Então, hoje, na legislação brasileira, quem bate o martelo é a família. Então, mesmo que o paciente seja doador manifesto, se a família não quiser doar, não doa. E mesmo que ele tenha dito que ele não queria doar, se a família resolver doar, doa. Então, a responsabilidade está na mão de quem fica, né? O que eu acho uma coisa complicada também. Mas é muito importante que, se você se sente doador, que você deixe isso muito claro, manifesto, para que a sua família saiba como agir, se por um acaso você se transformar em um doador de órgãos. Eu desejo dar uma contribuição sobre isso, da nossa responsabilidade em educar crianças, jovens e adultos no sentido de poder fazer uma doação amorosa. Então, acho que deve ser um esforço de todos nós criarmos mecanismos para levar à população de um modo geral, mas especificamente iniciar desde a infância a informação da possibilidade e das necessidades desse fato. Não tem mais nenhuma pergunta? Tem? Décio já começou a falar sobre o assunto, eu vou só completar com um estudo que eu acabei lembrando. Era sobre o aspecto negativo, a repercussão negativa de uma EQM, por exemplo, como ele começou a falar. Eu trouxe para vocês aqui alguns estudos exploratórios, ou seja, são fotografias de um cenário, mas eu lembrei, tem um estudo bem interessante do Van Lommel também, que é a maior autoridade no mundo todo sobre o assunto. Também é um estudo prospectivo, ou seja, só que diferente do que o Décio falou, ele avaliou as pessoas que apresentaram a EQM e daí para frente como é que isso evoluía. E aí ele mostrou, dentre os resultados, um resultado que surpreendeu os autores do artigo, que foi um número maior de divórcio entre os indivíduos que apresentavam aquela EQM. E aí ele tentou elencar alguns possíveis motivos que poderiam justificar esse fato. E aí um desses motivos seria a falta de apoio
do entorno, ou seja, o indivíduo ele apresenta aquela experiência e talvez o seu ciclo, a sua rede de apoio não abraça, não bem trabalha, ou seja, não atribui um significado positivo àquela experiência. Então mostra como aquele nosso olhar diante daquele que está trazendo a experiência à tona, ele deve ser cuidadoso, né? Se o conteúdo ele não foi positivo, se o indivíduo não interpreta como sendo positivo, é necessário que seja atendida a sua necessidade. Então, trazendo um novo significado, explorando os possíveis sentidos daquilo ali ter acontecido, certo? Então, um dos aspectos que esse levantamento apontou foi o maior número de divórcio, né? Mas lembrando sempre que, na grande maioria das vezes, os bônus, ou seja, os aspectos positivos, eles sobrepõem os negativos nesse sentido. Ok? Acho que a gente tem mais um tempinho, não tem? Então, como não tem mais pergunta, eu queria aproveitar a oportunidade para a gente passar um filme que é do Conselho Federal de Medicina do Paraná e é um texto do Rubem Alves. Então, eu acho que toda vez que eu assisto esse filme eu me sinto recompensado. Eu acho que para a gente encerrar essa mesa, a gente vai fazer essa projeção. E de repente, um canto da minha memória que o esquecimento escondera se iluminou, e eu vi de novo do jeito como havia visto pela primeira vez. O quadro. Eu me vejo menino na sala de espera do consultório médico. Estou doente. Meus olhos assustados passeiam pelos objetos à minha volta. Pendia solitário na parede. Leio o nome da tela. O médico. É a sala de uma casa. Cena familiar. Tudo está mergulhado na sombra, exceto o lugar central, iluminado pela luz de um lampião. Mas a luz é inútil. O lugar iluminado é o mais obscuro. Uma menina doente. Seus olhos estão mergulhados no esquecimento febril. Seu braço pende inerte sobre o vazio. O lampião ilumina a cena, mas os olhos de quem examina a tela percebem a presença de uma outra luz. Do lampião sai a luz que ilumina a menina, mas da menina sai a luz que ilumina a cena inteira. Luz triste, luz sombria, que inunda a sala com seu mistério, a luz da morte. Também a morte tem a sua luz. A luz da vida é alegre, brincalhona, esbanja cores, vive de uma exuberância que pode se dar ao luxo de desperdiçar. Todos os objetos ficam coloridos ao seu toque. Num canto, o casal, pai e mãe, imagens da impotência. Nada sabem fazer, nada podem fazer. A mãe debruçada sobre a mesa.
o rosto mergulhado no vazio. Só lhe resta chorar. O marido de pé pousa a mão sobre o ombro da esposa. O gesto do marido, o que será que ele quer dizer? Tentativa de consolo, como se dissesse: eu estou aqui. Pobre consolo. Ao lado da menina, um estranho assentado. Médico. Pois o médico não é estranho? Estranho sim, pois não pertence ao cotidiano da família. E, no entanto, na hora da luta entre o amor e a morte, ele que é chamado. O médico medita. Não medita sobre o que fazer. As poções sobre a mesinha revelam que o que podia ser feito já foi feito. A sua presença meditativa acontece depois da realização dos atos médicos, depois de esgotados o seu saber e o seu poder. Bem que poderia retirar-se, mas não. Ele permanece, ele espera, ele convive com a sua impotência. Talvez esteja rezando, porque oração é isso. Uma comunhão com o amor sobre o vazio. Talvez esteja silenciosamente pedindo perdão aos pais, à menina, por ser tão fraco, como a dizer: também eu estou sofrendo. Eu amei esse quadro da primeira vez que o vi. Amei a ideia de um homem solitário em luta contra a morte. Nós amamos o médico não pelo seu saber, não pelo seu poder, mas pela certeza que nós temos de que ele estará conosco no nosso desamparo.